Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, permita-me falar sobre um tema muito importante que é discutido entre os irmãos e nas igrejas, e mal compreendido, a Trindade. Muitas pessoas têm dificuldade de entender como pode existir um Deus, ou seja, um só Deus, mas ao mesmo tempo três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos à Bíblia e em cada versículo faremos uma aplicação prática para a nossa vida. Primeiro precisamos afirmar que existe apenas um Deus. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 está escrito: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, Ele é o único Senhor. Aqui aprendemos que a nossa fé é monoteísta. Nós não acreditamos em três deuses diferentes, mas um único Deus verdadeiro. E a aplicação é simples. Não podemos dividir a nossa adoração, não podemos servir a dois senhores. Toda honra e toda glória pertence somente a Deus. Em Isaías 45, versículo 5, o Senhor diz: Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. É uma afirmação clara. Isso significa que qualquer outra forma de espiritualidade que tenta substituir a Deus é falsa. A aplicação aqui é que precisamos firmar a nossa fé apenas no Deus da Bíblia e não em ídolos ou tradições humanas. Agora vejamos como a Bíblia mostra o Pai como Deus. O Pai como Deus. Veja só. Em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, Paulo declara: Todavia para nós há um só Deus, o Pai. Olha só. De quem é tudo e quem nós vivemos. Aqui entendemos que a nossa vida vem dele e deve ser vivida para ele. A aplicação é bem clara. A nossa existência tem um propósito apenas quando reconhecemos que viemos de Deus e vivemos para Ele. Mas a Bíblia também revela que o Filho, Jesus Cristo, olha só, a segunda pessoa, é Deus. Em João capítulo 1, versículo 1, está escrito: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha só, o Filho como Deus. Aqui vemos que Jesus não é uma criação. Ele é eterno e divino. A aplicação, podemos confiar em Jesus apenas como um mestre ou profeta, mas como o próprio Deus, que se fez carne para nos salvar. Em João capítulo 20, versículo 28, Tomé, um dos discípulos, falou o seguinte: depois de ver as marcas de Cristo das mãos, ele declara: Senhor meu e Deus meu. Essa confissão mostra que Jesus é Deus. A aplicação é que todo discípulo verdadeiro precisa reconhecer a divindade de Cristo. Tomé reconheceu. Ele não é apenas um guia espiritual. Ele é o Senhor e Deus de nossa vida. Então, Jesus como Deus. Em Colossenses capítulo 2, versículo 9, Paulo diz: Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso significa que Jesus é totalmente Deus. A aplicação, se ele é plenamente Deus, então nele temos plena salvação. Fora de Cristo não há nada que complete o homem. Então Jesus, ele é Deus e como Deus ele salva o homem. O Espírito Santo também é apresentado como Deus. Em Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Pedro disse a Ananias: Não mentiste aos homens, mas a Deus. Veja só, isso prova que mentir ao Espírito Santo é mentir ao próprio Deus. A aplicação é que precisamos respeitar a voz do Espírito Santo, e não resistir à sua direção. Se você abrir a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3 e o versículo 16, vai ver Paulo perguntando assim: Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha só. Se o Espírito Santo habita em nós, irmãos, devemos cuidar desse nosso corpo, da nossa vida espiritual, como templo santo dedicado para Ele. Agora vamos ver os três agindo junto. Em Mateus capítulo 3, versículo 16 e o versículo 17, no batismo de Jesus, o Filho é batizado, Jesus estava na água, o Espírito Santo desce em forma de pomba, olha só. E o Pai fala do céu: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem nele habito. Então, nós vejamos que Deus trabalha em unidade, em harmonia
E nós, como igreja, devemos também viver em unidade sem divisões. Outro texto da Bíblia é Mateus capítulo 28, versículo 19. Quando Jesus ordena aos discípulos, dizendo assim, olha só o que Jesus falou: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, Deus, do Filho, né, Jesus, e do Espírito Santo, o seu Espírito Santo que está aqui na terra. Aqui vemos a ordem que Jesus deixou para cada um de nós, para nós pegar e aplicar em nossas vidas, né? Que o nosso chamado como cristão é anunciar o Evangelho de Jesus de forma completa, levando as pessoas a conhecerem a plenitude de Deus. E por fim, eu quero deixar 2 Coríntios capítulo 13, o versículo 13, né? Como diz o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Aqui temos um resumo da obra da Trindade. O Pai nos ama, olha só, o Pai nos ama, o Filho nos salva e o Espírito Santo nos acompanha e nos fortalece, nos consola, né? E a aplicação que eu deixo para nós é que nós não estamos sozinhos. Temos um Deus trino presente em todas as nossas áreas da nossa vida. E eu quero concluir essa pequena palavra dizendo o seguinte, que a Trindade é um mistério divino, mas também uma revelação clara nas Escrituras Sagradas. Existe apenas um Deus, mas revelado em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são 3 deuses, não compara, não é isso, mas um único Deus, em essência, eternamente unidos em poder. Assim devemos viver reconhecendo o amor do Pai, a salvação do Filho e a presença do Espírito Santo em nossa vida. Que Deus em Cristo abençoe. Se você quiser um estudo mais completo, deixa um comentário aí que eu vou te passar um PDF, tá bom? E inscreve no canal, deixa o seu like e até a próxima.